Muito bem, senhores, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agora nós vamos falar sobre um vinho, sobre uma região vinícola e sobre um estilo de vinho muito gostoso, muito bem apreciado, que é a região do Vêneto dos vinhos chamados de Valpolicella. Os vinhos de Valpolicella, se eu for fazer uma comparação rápida com os vinhos de entrada da parte do Piemonte, eu poderia compará-los aos Dolcetto de Dogliani, que estão próximos ali ao Rio Tanaro, e que são vinhos que têm uma boa acidez. Ambos os vinhos, tá? Tanto os do Tito de Dogliani quanto os Valpolicella. São vinhos que têm uma boa acidez, são vinhos que têm uma boa persistência, são vinhos que são bem longevos, são vinhos que são muito completos. Vindo agora para o Vêneto, aqui no Vêneto, na região, falando dos Valpolicella, eles são produzidos por quatro uvas, que são Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. Em alguns casos, utiliza-se uma quinta uva chamada Sensu, que é uma uva bordalesa, mas não são todos os casos que se produzem, não são todos os produtores que utilizam. Os vinhos de Valpolicella, eles têm algumas categorias, por exemplo, que você vai encontrar no mercado, que existem quatro. Existe o Valpolicella, que seria o vinho de entrada. Existe o Valpolicella Ripasso, Valpolicella Recioto e o Amarone della Valpolicella, o que esse último é o vinho mais maravilhoso de todos os outros quatro. Por quê? O Amarone della Valpolicella, existe uma história de que mais ou menos por volta de 1936, mais ou menos nessa data, né? Talvez um pouquinho antes e um pouquinho depois. Um produtor de Valpolicella Recioto. O que é o Recioto? O Recioto ele é um vinho de Valpolicella onde a fermentação da uva ela é interrompida no processo de produção, deixando ainda um pouquinho de açúcar residual para deixar o vinho mais leve, mais redondo e deixar o vinho um pouquinho mais doce. Não que ele vai ser doce comparado aqui o nosso vinho brasileiro chamado de vinho suave. Não, é um vinho mais adocicado, mas é com açúcar natural da fruta. Mas é uma coisa muito pequena. Você praticamente quase não sente isso. Então, esse produtor estava produzindo Valpolicella Recioto e um determinado momento, um determinado período, ele esqueceu esse vinho no barril. O vinho ficou lá. E como tinha um pouquinho de açúcar e uma microoxigenação no barril, a fermentação voltou a acontecer, transformando o vinho que era para ser Recioto em um vinho seco. E diz a lenda que quando o dono da vinícola, o enólogo, ele foi provar o vinho, ele se surpreendeu, porque o que era para estar doce ficou amargo. Então ele provou, ele amarou. Tipo, ele ficou surpreso, porque era para ser um vinho doce, mas na verdade ele tinha esquecido o vinho lá dentro, né? E então nasceu o Amarone della Valpolicella. E apesar disso ter sido criado em mais ou menos 1936, só no começo do século XX foi que o Amarone della Valpolicella ganhou uma DOC, né, uma denominação de origem, e hoje ele precisa respeitar algumas regras para ser produzido. Ele foi um vinho que ele nasceu de um acidente, né, e hoje é um vinho super aclamado aqui no Brasil, né, um vinho super famoso, muito gostoso. E para se produzir um vinho Valpolicella, agora vamos explicar sobre a produção dos Valpolicellas. Lembrando que ele é feito com a Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. Essas quatro uvas produzem o Valpolicella Ripasso, o Valpolicella Recioto e o Amarone della Valpolicella. Mas para se produzir o Amarone, acontece da seguinte maneira. Colhe-se as uvas, estende elas em uma esteira dentro de um galpão levemente refrigerado, né, com uma temperatura controlada para não haver proliferação de bactérias. Elas ficam em esteiras bem longas dentro desse galpão, né, ficam mais ou menos no espaço de um palmo, mais ou menos, onde fica uvas aqui em cima, uvas aqui embaixo, mas em esteiras. E elas ficam ali por mais ou menos 6 meses desidratando, né, perdendo líquido, para que ela concentre mais açúcar. Né? Lembra do recioto, que interrompe a fermentação para poder gerar mais açúcar? Esse é o mesmo processo. As uvas são pacificadas, elas são desidratadas, perdendo líquido, mantendo a taxa de açúcar. Né? Então, se você tem na uva, se você tem um nível de açúcar aqui, um nível de água aqui, ela perde água, mas o nível de açúcar não aumenta. Ou seja, os níveis de açúcar continuam o mesmo. Só que comparado com o nível de água, você tem mais açúcar do que água. No processo de fermentação, depois que passa esses 6 meses, que as uvas começam já a ir para o processo de produção do vinho, onde acontece a pisa, né, para poder virar suco, para poder fazer a fermentação,
O fato dela ter perdido líquido e ter mantido o nível de açúcar, esse é um vinho que ele costuma ter uma média de 14,7, 15, 15,5, em alguns casos até 16% de álcool. São vinhos que eles são bem alcoólicos. Porém, esses vinhos eles possuem um tempo bem longo de passagem em madeira, que daria mais ou menos de acordo de 24 a 36 meses, mais um período de descanso em garrafa antes deles irem para a comercialização. Esse processo de descanso em barrica, de descanso em garrafa, desse processo de envelhecimento e maturação, faz com que o vinho vá evoluindo aos poucos com essa microoxigenação e que no momento da prova, por exemplo, você sente uma complexidade tão grande nesse vinho, notas de bosque, chocolate, não que o vinho seja doce, tá? No caso do Amarone, ele não é um vinho doce, mas você sente notas de chocolate meio amargo, notas de tabaco, notas de bosque de flores, frutas silvestres, fruta em compota. Ele é um vinho muito completo mesmo, e você acaba não sentindo essa potência alcoólica que ele tem. Esses 15,15, 15,5 ou 16% de álcool. Esse é um tipo, um estilo de vinho, por exemplo, que ele dificilmente vai harmonizar com alguma coisa. Ele é um vinho tão profundo, ele é um vinho tão completo que ele harmoniza muito melhor com a pessoa que você está tomando, né? Com o jantar ali, com o que você está comemorando, não necessariamente com uma comida em si. Até porque os Amarones da La Valpolicella, eles não possuem uma acidez tão elevada. Eles são vinhos muito equilibrados, muito finos, mas muito complexos, muito macio. E aí, né, o Valpolicella, logo depois da criação do Amarone, veio a criação de um vinho chamado Valpolicella Ripasso. O ripasso acontece da seguinte maneira. Vamos colher as uvas para poder fazer o Amarone. Deixa as uvas desidratando, a uva desidratou, faz o Amarone. Fez o Amarone, né? Vamos supor que o cara aqui está produzindo Valpolicella e eu estou produzindo o Amarone. Eu vou pegar as uvas utilizadas, eu vou tirar somente as uvas aqui, as uvas usadas para fazer o suco, somente as cascas e o mosto que já estava ali amassado, esmagado, e vou colocar dentro de um Valpolicella de entrada, dentro do vinho Valpolicella. Vou deixar ele ali por um período para que o vinho Valpolicella ganhe corpo, aroma e complexidade. E aí, depois que ele ficou ali uns 3 ou 4 meses com as uvas utilizadas para fazer o Amarone que ficou dentro do Valpolicella de entrada, eles são filtrados e aí nasce o Amarone Ripasso. Desculpa, o Valpolicella Ripasso. Valpolicella Ripasso e o Amarone. A similaridade do Valpolicella Ripasso com o Amarone é que fiz o Valpolicella, peguei as uvas do Valpolicella, fiz o Amarone, com as uvas do Amarone eu coloquei no Valpolicella para se produzir um ripasso. E aí eu tenho um vinho mais de entrada, por assim dizer, só que com uma complexidade maior, com mais corpo, vinho com mais profundidade, vinho com uma maior persistência, né? Eu até brinco que o vinho Valpolicella Ripasso, ele é um passo acima do Valpolicella e um passo abaixo do Amarone, mas são vinhos que são maravilhosos. Bom, senhores, nós chegamos aqui então ao fim do nosso curso, né, falando aqui sobre vinhos italianos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Eu pretendo, né, fazer mais aulas e ir colocando para vocês aqui na internet, para vocês poderem ir tendo acesso ao curso, tendo acesso ao conteúdo, né? E eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, né? E você que fez o curso, faz o seguinte, entra lá no Instagram, faz um comentário lá, manda uma mensagem para mim no direct para eu poder postar para a galera e fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e que mais pessoas conheçam mais e melhor sobre o mundo do vinho. Senhores, foi um prazer realmente estar aqui com vocês e nós nos vemos numa próxima num próximo treinamento, tá bom? Muito obrigado, um beijo e até lá.